Os lindos, como vocês estão? Mais um Alavancar. Hoje a gente está com Paulo. Prazer, Paulo. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso carro Alavancar. É o alavanca e o carro, entendeu? Alavancar. Foi uma jogatina de palavras. Certo. Bom, vou te explicar como funciona. É um momento que você tem que você pode perguntar qualquer coisa. Então eu quero que você tente levar sempre para o caminho que você mais quer ver, ou seja, a sua vida mesmo, para pontos específicos da sua vida, a não tentar ser generalizado. Já conta mesmo, puta, é isso, eu tô fazendo isso, eu tô passando por isso, porque daí vai ficar mais fácil de você colocar em ação. O intuito é que no final do vídeo você saia com um plano de ação muito claro do que você fazer, o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Fechado? Perfeito. Fechado. Então, legal. agora boca no trombone e vamos embora. Tá legal. Bom, a minha dúvida sempre foi como conseguir fazer isso de um modo mais simples, mais concreto, porque a gente vê muita coisa por aí e aí vende sonhos pra gente, e quando a gente vai ver no real mesmo, a gente sabe que não é aquilo, né? Então, assim, a primeira dúvida é sobre qual foi o ponto que você chegou de mudança de mentalidade, falar assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu faço, é isso que vai mudar a minha vida, enfim. Eu gosto de ver isso que você falou, porque assim, às vezes a gente passa muito tempo, e muitas pessoas passam muito tempo ocupado, querendo fazer uma coisa que às vezes não é o que ela gosta de fazer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela acha que o marketing digital é para ela, porque ela quer trabalhar menos ou ganhar mais. O fato de eu ter entrado nos imóveis, eu comecei falando com você antes do vídeo, foi sobre princípio. O fato de eu ter começado nos imóveis foi para o único específico princípio, que é terra não se cria, espaço você não cria, ou seja, é um negócio que sempre vai aumentar de tamanho. O que aconteceu? Eu tenho uma vaga sensação de dinheiro, talvez uma ideia, uma filosofia sobre dinheiro, que dinheiro não existe. Dinheiro nada mais é do que uma forma de você trocar por coisas. Então, eu tenho aqui R$2, talvez você tenha uma bala, e eu quero comprar essa bala sua, eu quero ter essa bala. Como eu não tenho nada para trocar, eu não vou trocar o meu carro com uma bala. Então a gente colocou um nome chamado dinheiro para fazer essa troca. Quando você pensa nisso, o que eu comecei a pensar? O que mais a gente quer na vida não é ganhar mais dinheiro, a gente quer ter mais tempo. Tempo sem trabalhar, tempo curtindo o que você gosta. Provavelmente hoje você gostaria de acordar em alguma praia, em algum resort ou até mesmo em uma casa de campo. Só que às vezes a nossa vida não vai por esse caminho porque a gente tem que sustentar, sobreviver. E o ponto da virada de chave que você falou de mentalidade é a sobrevivência. Se a gente ir pelo lado da pirâmide de Maslow, ele fala que assim, a primeira etapa da pirâmide, né, a base da pirâmide, é as pessoas procurarem a sobrevivência. Ou seja, se você cair hoje em qualquer floresta, você vai precisar de quê? Você vai precisar necessariamente de um abrigo. Depois você procura comida. Quando eu vou para esse aspecto, o que eu quero que você pense agora? Qual é o tempo que eu tenho hoje de vida restante? Então, por exemplo, quantos anos você tem? 38. 38. Eu vou fazer 36 anos. O meu ponto de virada foi, quando eu cheguei em 2018, eu fali a última vez em 2017, e em 2018 eu comecei zerado, sem dívida, sem dinheiro, sem nada. Só que eu tinha uma certeza. Que certeza era essa? Eu nunca mais ia quebrar, irmão. Eu nunca mais ia precisar de grana. Porque eu sempre fui bom de fazer dinheiro. Ou seja, 3 níveis da riqueza. Primeiro fazer, segundo acumular, terceiro multiplicar. Mas eu não conseguia acumular, porque eu sabia fazer dinheiro, mas eu gastava. Então eu tinha uma crença sobre eu não merecer aquele dinheiro, sobre gastar mais do que ganhar, ok? Ponto vencido. Agora eu já sei que eu tenho que economizar. Só que isso não vai te fazer rico. Porque você vai guardar R$1, R$2, R$10, R$500, não vai te fazer rico. O que vai te tornar rico? Multiplicação. Só que a multiplicação, como que você multiplica alguma coisa? Porque uma coisa é você ter uma bala e você ir lá plantar essa bala e voltar 2 balas. Aí você faz isso repetidamente, você tem a multiplicação. Só que como é que você faz isso em prática, em realidade?
Não em promessa, em realidade. Cara, o que existe hoje no mundo que você planta e você colhe, além de agricultura? O imóvel. Você planta um terreno, você coloca uma casa e colhe o que? Todo mês uma semente, chamado que? Aluguel. Essa semente você pode usar para comer ou você pode usar para plantar novas árvores. Essa é a parada. Então, quando eu comecei a fazer por esse aspecto do imóvel não ser um dinheiro ou um patrimônio, mas apenas uma semente que me tornasse um cara rico, eu não fico contando quantos milhões eu tenho. Eu fico contando quantos imóveis eu tenho que me dão sementes por mês. Por quê? No final do dia, o que nós comemos é semente. Então você precisa de um mínimo por mês para sobreviver, correto? Sim. Esse mínimo quanto é? 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil? Que seja qual valor. O meu caso, por exemplo, no dia de hoje, eu preciso algo em torno de 150, 200 mil. Ou seja, eu não tenho que calcular, irmão, sobre o valor de milhões que eu tenho. Eu tenho que calcular quantos imóveis vão me gerar isso. No caso, eu preciso, em média, de 150 a 200 imóveis para gerar o que eu quero. Quando você olha por essa ótica, fica muito mais fácil. E aí você começa a saber como multiplicar. Porque a multiplicação, ela está muito preponderantemente no aspecto do tempo. Passou 38 anos para você. O que você fez com esses 38 anos? Você aprendeu, você fez várias coisas. Só que o que fez você se distanciar do que você quer foi o fato de você não ter um alvo. Porque se você falasse, por exemplo, quando você pega, por exemplo, jogador de futebol, desde os 7 anos treinando, o cara nasceu para fazer aquilo. Então, fatalmente, uma hora ele vai se tornar jogador profissional. Fatalmente. No ano passado, a gente teve o cara mais novo na Fórmula 1 virando piloto, que substituiu o Hamilton na Mercedes. Meu, esse menino, de criança, ele pilotava carro de corrida. O que você acha que ia acontecer com ele? Ou seja, eu volto agora para a sua pergunta e faço ela respondendo uma pergunta. O que você quer que dá para você multiplicar? Porque se você falar, Anthony, eu queria só mais 10 mil reais, ok, vou te traçar um plano de 10 mil reais aqui agora, que você vai comprar 10 imóveis e acabou, recebido o plano. É muito simples. Tira o fator de valor dinheiro. Dinheiro não vale nada. Começa a colocar tempo. Quanto tempo você precisa para ter isso? Depois, mais para frente, eu vou te falar um segredo do tempo, que na hora que você olhar por essa ótica, vai te dar uma emergência enorme dentro de você, que você nunca mais vai ficar moscando na vida. Aí você vai ter uma noção do que é o tempo para mim. Beleza? Vai para a próxima agora. Respondeu essa? Deu para responder essa? É louco. Incrível, incrível. Bom, partindo do que você fala, que a multiplicação é o segredo, né? E o que você faria para começar do zero hoje? Cara, todas as vezes eu penso nessa pergunta, porque muitas vezes as pessoas me perguntam. Se eu começasse do zero, sem nenhum intelecto, eu provavelmente faria o trabalho duro como todo mundo faz. É difícil eu responder eu começar com um zero de intelecto. Então, se eu responder do zero com o intelecto que eu tenho, a primeira coisa que eu faria era compra e venda de imóveis. E a segunda coisa que eu faria era parcerias com loteamentos para que eu conseguisse, de fato, ter um equity de algo que eu não tenho de dinheiro e eu faço uma alavancagem a nível absurdo. Vou te dar um exemplo. Existem áreas que hoje donos de áreas não sabem o que fazer com elas e você pode ligar um investidor, você pode ligar um incorporador a essa pessoa e você ganhar um FII. Esse FII pode ser em lote, você não precisa de dinheiro. Qual é o nome disso? Alavancagem. Você alavancou algo que você não tinha. Imagina você ganhar 100, 200, 300, 400, 500, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões de algo que você não tem. Essa é a parada. Isso é alavancagem. É isso que vai fazer o fator multiplicação ser uma coisa aceleradíssima na sua vida. É o que eu faria se eu começasse do zero com o intelecto que eu tenho hoje. Entendi. E outra dúvida referente a isso também, tá? A sua especialidade hoje, fazendo o que você faz,
ensinando o que você ensina, o foco é consórcio ou leilão? Foco é alavancagem. Olha que louco. Eu ensino consórcio, mas eu ensino alavancagem de fato. Porque consórcio é o quê? É uma alternativa de crédito para que você compre aquilo que você quer. Não é que consórcio é bom. Consórcio é um meio para um fim. Sou vendedor de consórcio também, mas nem sempre o consórcio vai ser bom para você. Mas sempre o consórcio vai ser bom para você. Como assim, Anthony? Se você não tem hoje um lance, se você não consegue hoje contemplar uma carta, não é um consórcio bom para você. Agora, se você tem hoje uma condição de contemplar uma carta, consórcio é bom para você. Então, eu não ensino, a minha especialidade não é ensinar leilão ou consórcio, é ensinar alavancagem. A minha especialidade é comprar coisas sem precisar de dinheiro. Como assim? Eu comprei este carro, por exemplo, com R$0 de lance. Como assim? Eu fui lá, achei uma carta onde eu não precisava de lance, somente lance embutido, e comprei esse carro. Tá me custando uma parcela alta? Tá me custando uma parcela alta. Mas eu vou pegar agora essa parcela no final do ano e dar para outra pessoa pagar, e o que eu paguei de parcela até então, ela vai me repassar de volta de entrada. E aí eu vou lá e compro outro carro. Enquanto isso, às vezes as pessoas estão andando de Civic, de qualquer coisa, pagando financiamento. Eu não pago pelas minhas coisas. Essa é a minha especialidade. Comprar coisas sem precisar de dinheiro. É uma mentalidade, entende? Você não precisa de dinheiro para comprar as coisas. Você precisa de saber coisas. Então eu sei de um consórcio que eu consigo contemplar sem dinheiro, então eu faço isso. Eu sei de um jeito de fazer um loteamento sem precisar de dinheiro, então eu vou fazer isso. Essa é a parada. Essa é a sacada. Entende? Esquece a porra do dinheiro. Dinheiro não existe. Essa desculpa, isso é um sistema colocado para deixar você cada vez mais pobre, porque você vai correr atrás de algo que não existe. E se você corre atrás de algo que não existe, logo você não vai alcançar. Então você vai viver na corrida dos ratos. Você corre para trabalhar mais, para melhorar, para ser promovido, ou até mesmo abrir uma empresa, para quê? Para que você ganhe mais dinheiro, para que você compre uma casa mais cara, para que você pague um IPTU mais caro, para quê? A vida toda é só consumo, vai consumindo seu tempo, a ponto de você chegar no final do tempo e você depender de quem? De um governo, de um sistema, de uma burocracia, que você provavelmente não vai vencê-la. Isso já foi traqueado para nós. Isso já foi pensado, irmão. Por quê? Imagine eu banco, só tem um jeito de eu ganhar dinheiro de você, se você emprestar dinheiro de mim. Só que se você não precisa de dinheiro, como é que tu vai emprestar? O que vai acontecer? Eu preciso causar uma vontade em você. Então eu preciso começar a criar coisas para que você tenha necessidade de consumo. Necessidade de consumo igual a necessidade de compra. E aí você precisa de mais dinheiro. Para precisar de mais dinheiro, você trabalha mais. Para trabalhar mais, você quer ser promovido. E aí você vai viver num ciclo vicioso. É o que eu te falei. E agora eu vou te falar até antes do final. R$1 milhão, se eu dividisse ele em 1 milhão de segundos, R$1 por segundo, ou seja, cada segundo equivalesse a R$1. Então imagine que agora R$1 milhão fosse 1 milhão de segundos, ok? Sim. Se eu dividir 1 milhão de segundos em dias, você sabe quantos dias daria? Não. Daria 11 dias. Se eu pegar R$1 bilhão e fazer a mesma ótica e proporção, daria 32 anos. A pergunta que eu faço, e eu faço para você que está assistindo, é: quantos dias ou anos de vida você tem ainda? Dias, anos ou meses de vida você tem ainda? Entende? Quando você olha isso, aí você começa a ver a necessidade de você causar urgência na sua vida de crescimento. Todo mundo que me busca, na maioria das vezes tem um sucesso relativo, na maioria das vezes tem uma certa tranquilidade de vida, tem uma casa, tem um carro, consegue fazer dinheiro. Mas qual é o fator aqui? O fator é que está amarrado na principal causa de ele nunca ser rico, que é o quê? Ele sempre está correndo atrás do rabo para pagar o próximo mês, Ele nunca está correndo atrás de algo que vai fazer aquilo ser a árvore de maçãs que vão dar maçãs para ele pro resto da vida. Ele nunca faz isso. Então, quando você escuta livros, crie novas fontes de renda, a primeira coisa que você pensa é: vou fazer Uber, vou fazer iFood, vou fazer marmita, vou fazer qualquer outra coisa, mas você não pensa: eu vou criar um jeito que isso vai me trazer renda passiva. Que jeito é esse?
Aluguel. Aluguel de quê? Imóveis. Essa é a parada. Por que que a maioria dos cursos de leilão ensina você a comprar e vender leilão? Porque eles ainda estão amarrados na vida. Eles estão usando um ativo que liberta vidas para eles cada vez mais serem amarrados na vida. Por quê? Eles estão atrás de lucro. Eu compro um imóvel por 100 mil, vendo por 200. Parabéns. E agora, o próximo mês? Você vai ter que correr atrás de comprar outro imóvel. Porque você já gastou o 100, agora você vai ter que correr atrás. Aí a vida dele não cresce. Por que a vida dele não cresce? Porque o que te dá riqueza não é lucro. Lucro é uma coisa de sofredor. Salário é coisa de quem é trabalhador. Então, salário é como se fosse uma necessidade de respiração debaixo d'água. Se você puxa no começo do mês o seu salário ou sua respiração, você segura até o final do mês. Você aguenta debaixo d'água até o final do mês? Não, isso é salário. Lucro é o quê? Coisa de sofredor. É todo mês que a gente dá lucro numa empresa? Não. Um mês você ganha, outro mês você perde, um mês você ganha mais, não é isso? Isso é lucro. Agora, o que traz você para uma riqueza é patrimônio. Por quê? Não é o patrimônio em si, é o que ele dá. O patrimônio ele dá fruto, chamado renda passiva. É isso que faz você enriquecer, porque você não precisa trabalhar. Então, enquanto você está dormindo, você está ganhando. E aí o fator segundos da sua vida começa a remunerar por coisas que você não precisa mais fazer. Você já fez. Você não precisa, depois que você construiu um imóvel, comprou um imóvel, você não precisa ir lá dar manutenção nele. Ele por si só, ele se paga. Ele se paga e ele paga você. Sim. Essa é a parada. Perfeito. Próximo. Bum, aquele memezinho, bum. Sim. Começa a fundir a cabeça porque é um jeito diferente de pensar. Não é que o seu jeito está errado, é um jeito que te colocaram para pensar desse jeito que você não vai chegar em lugar nenhum. E aí você vai achar que o problema era que você não teve sucesso ou que você não é bom demais. O problema não é você não ser bom demais, o problema é que você está correndo atrás de uma coisa que não existe. Entendeu? Sim. Se eu falar para você que você correndo, você chega na lua, você vai chegar? Não. Então, por que começar? É uma coisa que não vai ter futuro. O trabalho não enriquece ninguém. O que enriquece alguém é você ter patrimônio que gera ativos, que esses ativos geram passivos. Esses passivos são renda passivas. Vai dando dinheirinho para você todo mês. É isso que vai te transformar. É o mesmo princípio de você pegar um agricultor. Ele planta e come da terra. Ele planta e come da terra. Agora ali ainda ele precisa de trabalho. Agora imagine se você fosse um agricultor, que você tivesse a terra, não precisasse trabalhar e ela por si só plantasse, colhesse e desse todo mês. É isso que o imóvel é. Plantou uma vez, você não precisa ir lá mais. Você só precisa deixar alugado. É você que aluga? Não, é imobiliária. Acabou? Aí eu tenho algumas casas de aluguéis. Aí. E aí eu não comecei do jeito que tá falando nada, tá? Foi ali trabalhando suado, tipo, Mas eu poderia ter encurtado esse Você tempo. poderia ter encurtado, Sim. mas você já começou legal, você já começou mais na média do brasileiro. O brasileiro só tem uma casa. O sonho do brasileiro, 69% dos brasileiros querem conquistar a primeira casa. Você já está na frente de 69%. Você já é os 30%, você já tem uma e já tem mais que uma. Ou seja, você é 1% da população. Você já tem imóveis de aluguel. Só qual que é o próximo segredo? Trabalhar não vai fazer você crescer patrimônio. O que faz você crescer patrimônio é a alavancagem. Por quê? É usar dinheiro dos outros para que você tenha algo que você não tem. Por quê? Você vive num mundo que tem inflação. Então, se você trabalha, toda vez que você trabalha, imagine que você está Sabe nadar no mar? Não. Imagine que você entra no mar numa correnteza. Toda vez que você nada 2 vezes para frente, ele puxa 3 vezes para trás. Sim. Isso é o Brasil. O Brasil tem inflação. Então você ganha 10 mil, só que no final do ano você acha que você ganhou 120 mil, só que você descobre que a sua moeda desvalorizou 17% frente ao dólar. Você descobre que você teve uma inflação de 13%. Você descobre que o café que você pagava no início R$10, agora você está pagando 20, 30, 40 no final do ano. O que significa isso? Significa que você não ganhou mais. Você manteve. Porque o poder de compra seu diminuiu. Então, se você não for capaz de fazer algo contra isso, como que eu faço algo contra isso? Dívida. Quando eu faço dívida, eu pego um dinheiro precificado pelos juros de alguém e coloco outro alguém para pagar. Quanto que custou isso para mim? 0.
Ou seja, eu estou ganhando do bobo e do bobo. Estou ganhando do sistema e estou ganhando de outra pessoa. Mas como assim? Isso é errado? Não, é. Eu estou pegando o dinheiro do banco que ele usa contra mim ao meu favor. Por favor. Ele me empresta o dinheiro, não me empresta? Sim. Agora o próximo passo é eu comprar um imóvel daquele e colocar você para pagar para mim. Eu chego para você, você quer morar naquele imóvel? Quero, então paga para mim um aluguel de X. Ok. E aí o aluguel de X é a parcela. Quem está pagando o imóvel? Você. Acabou. Se você repetisse isso por 20 anos, por 10 anos, por 5 anos, quantos imóveis você teria? Esse é outro ponto. Esse é outro ponto que... Porque assim, eu sou aquele entusiasta que esse negócio desde sempre, tá? Desde que eu tinha 18 anos, falei, meu, imóvel, terra é o que dá. Só É que isso aí. aquela crença que você tem que juntar dinheiro para comprar À vista. à vista, ou o menos possível para pagar menos juros, porque é aquela coisa que você falou que é cada vez mais alto. Só que quando eu comecei a acompanhar você, eu vi que tinha uma luz no fim do túnel. Eu falei, pô, Tem algo a mais. não é possível que eu já tenho que juntar 200 mil para me comprar para ganhar um aluguel, entendeu? Tudo isso que você me falou é tudo a longo prazo, certo? Certo. Mas dá para você fazer a um curto prazo. Liquidez? De quanto tempo? Dá para você fazer isso em 3, 2, 5 meses. Não, por exemplo, não existe hoje o leilão? Sim. Aí, olha só. Anthony, eu sempre comprei à vista, papapá, papapá, papapá. Ótimo, parabéns. Errado, não está. Mas Só que, exatamente, 1 mais 1 é igual a? 2. 2 vezes 2? 4. O que eu falei que enriquece é multiplicação. Sim. Como que você vai multiplicar? Fazendo algo que você não tem. Então, o primeiro passo da multiplicação é, de qualquer coisa, isso é regra de negociação. Você só ganha dinheiro na venda ou na compra? Eu ganho nos dois. Não, você só ganha dinheiro na compra. A venda só realiza aquilo que você fez na compra. Se eu comprei uma bala por 50 centavos e ela custa R$2, e na hora de vender eu vendi por R$2, eu não ganhei na venda, eu ganhei na compra. Sim, faz sentido. Beleza? Sim. Então, na arte de negociação agora, primeira regra de negociação, treinamento de negociação que você está tendo agora, você só ganha dinheiro na compra. Então você vai lá no leilão. Por que leilão? Porque você só ganha dinheiro na compra. Então eu vou lá no leilão, compro um imóvel de 200 que vale 200, eu compro ele por 100 mil. Quanto que eu ganhei? 100. Mas não tem esse dinheiro, concorda? Porque eu só tenho esse dinheiro quando eu vender. Só que existe ainda uma ferramenta chamada dívida, chamado financiamento, alienação fiduciária, que chama-se o quê? Você pode comprar um imóvel no leilão financiado, ou seja, eu preciso de 100 mil para comprar um imóvel? Não. Então você pode dar 5, 10, 15%, às vezes até menos, para comprar um imóvel. Aí você comprou este imóvel, ou seja, você tem 5 mil reais no bolso aí? Sim. Você consegue comprar hoje um imóvel de 200 mil. Você não precisava ter juntado 100. Beleza? E aí você aluga, e quem que ia pagar essa parcela de R$1.000? O inquilino. Quanto você gastou? 5. Antônio, eu não tenho 5 mil. Você tem cartão de crédito? Sim. Você pode hoje pagar boleto com cartão de crédito, sim ou não? Sim. O boleto da entrada de 5 mil você divide no cartão. Sim. Ou seja, você precisou de dinheiro? Esse é o segredo. Essa é a primeira parte da estratégia que eu estou te ensinando de como fazer dinheiro sem ter dinheiro. Porque dinheiro não existe. Então tudo que você precisa é o artifício para. O dinheiro ele compra alguma coisa. Então se você usar alguma coisa para fazer dívida de alguma coisa, acabou. Por que bilionários mandam fazer iates de super milhões, centenas de milhões de reais? Porque mandar fazer um iate na Europa custa 50 milhões de reais, exemplo. Só que quando ele chega no Brasil, o banco paga nele 100 milhões de reais. Aí eu vou lá e levanto um crédito que eu não tenho. Olha que louco. Esse é o jogo. O jogo da riqueza é fazer dinheiro de algo que eu não tenho, é pegar dinheiro dos outros. Você não sabe que lá fora do Brasil não tem inflação, o pessoal empresta dinheiro a 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um empréstimo nos Estados Unidos para pagar a casa que eu moro, que eu comprei lá nos Estados Unidos, 4,65 anos. Se esse dinheiro eu consigo trazer para o Brasil, só de eu deixar na poupança, já me renderia mais. Você está entendendo? Você mora num Brasil onde tem inflação, isso é bom e ruim. É bom para quem sabe. Vai aí o recado do Albert Einstein. Juros, para quem conhece, recebe. Para quem não conhece, paga. Esse é o segredo, irmão. Você não precisa de dinheiro.
Aonde nessa estratégia de procurar um imóvel no leilão e financiar você precisava de dinheiro? Você precisa de tempo. E... Meu, que doideira. Bom, a dúvida, lógico, a gente sempre quer dinheiro imediato, né? Tipo, acho que esse é o mal do brasileiro, né? Tipo, eu quero pegar... O ser humano em si, né? Eu quero pegar R$2 aqui e vender por 4 amanhã, É isso aí. tá? Você falou sim, que tem possibilidade de a gente conseguir levantar um dinheiro, tá? Hoje, para fazer esse método seu, de a gente ir lá no leilão, comprar por 100 e vale 200 e um inquilino paga o aluguel sempre se paga ou a maioria das vezes não precisa acrescentar? Na maioria das vezes se paga, mas quando não se paga não é um problema, porque daí é por isso que eu tenho outros imóveis. Sim. No final do dia eu não faço conta de imóvel por imóvel, eu faço conta do final. Sim. Entendeu? Então eu não posso ultrapassar um número de alavancagem e eu não posso deixar de imóveis desalugados. Então, por exemplo, quando eu estou com muito imóvel para alugar, eu paro de comprar e corro atrás de alugar. Corri atrás de alugar, aluguei. Agora eu começo a comprar de novo. Sim. Esse é o jogo. Eu só tenho que equilibrar as barreiras. Sim. Tá, mas vamos lá. Se eu parto do princípio que eu não preciso de entrada, eu dou 5 mil para financiar, e eu consigo comprar uma casa por 100 mil que vale 200, esse aluguel dessa casa... Não, desculpa, a pergunta é, qual que é o valor mensal de consórcio que eu preciso ter para pagar? Esquece consórcio, ainda só falei de financiamento. Hoje um financiamento, por exemplo, de um crédito de 100 mil reais, você vai pagar em torno de 800 a 1.200 reais. É o máximo que você vai pagar. É o máximo? É o máximo, não tem como você pagar mais que isso. Aluguel. Eu achei que era mais. Não. Entendeu? Tô te colocando uns juros altos. Tem gente que paga 600 reais. Minha sogra tem 150 mil aprovado, que a parcela dela sai 600 reais. Meu Deus do céu. Mano, o problema do pobre no Brasil é que ele é burro. E essa é a verdade. Porque é onde o Brasil ele favorece os menos ricos. Só que ele favorece uma vez. Se você não sabe usar isso, você apanha. Então olha só, olha o que eu tô falando. Quem nasce pobre e não sai de lá é burro. Por quê? Ele consegue pegar dinheiro de habitação por 4,5% ao ano, Minha Casa Minha Vida. Quando você é mandado embora, você recebe um fundo de garantia e recebe o quê? Um seguro social, que é o seguro-desemprego. Correto? Sim. Quantas vezes você acha que eu recebi? Eu não recebi nenhum. Muito pelo contrário, eu já paguei vários, mas eu nunca recebi. Sim. Certo? Ou seja, eu nunca tive dinheiro para isso, eu nunca recebi. Agora o pobre ganha 2 mil reais, sai do emprego e ganha 1.700 sem trabalhar. O que ele poderia fazer? Usar esse dinheiro para alavancar a vida dele, certo? Não, o que ele faz? Ele espera acabar para ele ir atrás de um trabalho. Aí quando ele vê uma questão dessa de comprar um imóvel a 4,5% ao ano, ele fala, mas precisa de entrada. No leilão precisa de entrada? Precisa ser muito inteligente? Não. Só que por que a pessoa faz isso? É porque ela automaticamente ela acha que a vida dela vai sempre nortear no vitimismo ou que alguém tem que fazer alguma coisa. Ela não procura algo por si. Ela não acha que ela é responsável pela vida. Ela acha que a culpa de ela ter nascido pobre é que ela é pobre e o resto da vida acabou. É a síndrome Gabriela. Não, isso aí é um... Entendeu? Então, essa é a questão, velho. Quando eu virei a chave, foi assim, cara, eu não quero ser pobre. Eu tinha uma certeza quando eu era pobre. Eu não quero ser pobre o resto da vida. Como é que eu posso sair daqui? Roubando eu não quero, matando eu não quero, traficando eu não quero. Como é que eu consigo? Como é que as pessoas ficam ricas? E eu comecei a virar obstinado em saber como as pessoas ficam ricas. E todas as vezes que eu vi uma pessoa rica, por trás dela tinha o quê? Imóveis. Falei, alguma coisa tem aqui. Eles não são idiotas de comprando imóveis. Aí você pega, por exemplo, números. 92% dos bilionários do mundo ficaram ricos através de imóveis. Ué, então quem sou eu? Sou ninguém, ué. Eu vou tentar inventar a regra de ficar rico?
É isso, você não precisa ser genial, você precisa seguir a manada. O que a manada que ficou rico fez? Comprou imóvel, fez dívida para alavancar para comprar outro imóvel, não para gastar dinheiro. Fazer dívida para pagar uma festa, fazer dívida para pagar um casamento, fazer dívida para pagar qualquer outra coisa que seja um bem de consumo é idiotice. Agora, fazer dívida para comprar um imóvel que vai te dar um aluguel, a dívida paga. Eu fiz recentemente, eu coloquei um home equity num imóvel meu. Esse imóvel meu era 450 mil, eu fiz um home equity, peguei 225. Esses 225 eu fui lá e comprei 2 imóveis. Esses 2 imóveis estão me dando 2.200 de aluguel. E o imóvel que eu coloquei no home equity dava 1.700. Moral da história, eu estou recebendo 3.900 de aluguel e pago de home equity 3.400. Só que o meu patrimônio saiu de 450 para 850, eu só estou devendo 225. Eu ganhei 2 imóveis. Quantas vezes dá para eu fazer isso? Quantas vezes eu quiser. Sacou? Perfeito. É isso. Beleza. A partir do que você me falou, o consórcio serve para dobrar, certo? Por exemplo, se eu fui lá, financei um apartamento com 5% de entrada de 100 mil, o consórcio vai me ajudar a eu comprar um imóvel de mim mesmo por 200. O consórcio ele serve porque não existe mais hipoteca no Brasil. Então o consórcio ele vai comprar de você mesmo essa dívida para te pagar o valor que vale. Então se você comprou um imóvel de 100 mil, está devendo 100 mil no Banco Caixa, e você vai lá, faz um consórcio de 200, você vai pagar a dívida no Banco Caixa e vai devolver 100 mil para o teu bolso. É para isso que serve o consórcio. É por isso que o consórcio é tão bom. Não é porque eu vendo. É porque é a única forma de você comprar algo que é seu mesmo. Tá, aí é proporcional a dívida do banco para o consórcio de 100 para 200 ou não? Menor. Porque o custo efetivo de um consórcio ele é de 3 a 4% ao ano. O custo efetivo de um financiamento é 12%. Então a parcela que eu falei de 1.200 em cima de 100, você vai pagar 1.200 em cima de 200. Ah, não. Não. Sacou a parada? Essa é a parada. Aí você começa a ter alavancagem em cima de alavancagem. Não, aí você vai fazer... Você vai repetir isso eternamente. 2 vezes, porque... Quantas vezes você quiser, irmão. Porque sim, o dinheiro, ele vai fazendo dinheiro infinito. Porque se eu comecei com 5 mil reais, comprei um imóvel, fiz 100 mil, beleza, tenho 100 mil, ok? Esse primeiro dinheiro, vamos dizer que eu vendo o imóvel para recuperar 100 mil de lucro, ok? Vendi, peguei 100 mil de lucro, agora eu compro de novo financiado. E mais o que 100 de lucro você tem, você faz 100 mil. Aí eu pego 100 mil e compro a carta de crédito, porque não pode esquecer do lance, ok? Pego a carta de crédito para recomprar. Só que na hora que a carta de crédito ela paga o dinheiro de novo, concorda? Sim. Ou seja, imagine que você vende coxinha, ok? Só que toda vez que você vai lá e faz coxinha, você gasta 50 reais para fazer coxinha. Toda vez que você vende, você vai lá e ganha 80, 60, 100. Você volta para casa e dá para fazer mais coxinha. Esse é o ponto. Toda vez que você faz isso no consórcio, não é o consórcio que dá dinheiro. O que dá dinheiro é o imóvel que você comprou, sim ou não? Sim. Aí o que acontece? Ele só devolve o valor que ele vale. Então ele volta 100%, você vai lá e compra mais 2. Ele vai lá e compra mais 2. Ele vai lá e compra mais 2. Vamos dizer que você fizesse isso 5 vezes no ano. Você tem 38 anos, vamos falar que só nos últimos anos que você fez isso, 8 vezes 5 dá quanto? 40 imóveis. 40 imóveis vezes R$1.000 de aluguel, quanto é que dá? 40 mil. Quanto que você de casa ou você tá ganhando por mês sem trabalhar? Entende a parada? Que louca? É muito louco, porque quando você pensa nessa... por essa ótica, você fala assim, mano, eu sou um completo imbecil. Porque por que eu não fiz isso antes? Mas não é porque eu sou esperto, irmão, foi exatamente ao contrário. O fato de eu não ser esperto, eu fiquei pensando, mano, tem algum jeito? Eu já vendia consórcio há muito tempo. Tem algum jeito? Eu já vendia para as pessoas fazer isso. Eu me perguntava por que elas faziam isso. Quando eu estava vendendo, eu não me perguntava, porque eu queria vender. Mas quando eu comecei a olhar para minha vida, eu falei assim, mano, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer. Tem algum jeito que eu possa ganhar. Tem algum jeito que eu possa multiplicar. Então todo mundo, tem um cara que eu gosto demais dele, que é lá dos Estados Unidos, o nome dele é Grant Cardone. Esse cara, ele faz exatamente o que eu faço no Brasil, ele faz nos Estados Unidos. E hoje ele tem um patrimônio de 5,2 bi de dólar. Quanto tempo que ele demorou? 15 anos? Ah, mas vai demorar.
Já passou 15 para mim e 15 para você, né? Ficou bilionário? Eu tô nessa parada, irmão, de imóveis, tá indo para 5 anos. Meu primeiro imóvel que eu comprei foi em 2020. Meu primeiro imóvel eu comprei de 2014 para 2015, que era o imóvel que eu morava. Mas o primeiro imóvel que eu comprei com a tese de investimento foi em 2020. Eu terminei de pagar ele em 2021. Aí eu comprei mais um, comprei mais outro. Todos os imóveis que eu tenho é de 2020 para cá. Ou seja, fez 5 anos agora. 5 anos agora. Então quando eu olho para minha vida, caramba, eu tô devagar, tô com pouco imóvel, não cheguei ainda nos meus 5 mil imóveis que eu quero. Aí eu olho para trás, 5 anos, amiguinho. Se eu tivesse 10, eu tava com pelo menos 4, 5, 10 vezes mais. Calma, o tempo é que assim, ó, o tempo ele não é proporcional. Vou te falar por que ele não é proporcional. Quando você nasceu, você passou um ano para você dar os primeiros passos, sim ou não? Sim. Depois que você passou o primeiro ano que você deu os primeiros passos, no primeiro ano que você começou a andar, você deu muito mais passos do que toda a sua vida. E quando você começou a correr, você correu muito mais que toda a sua vida. Esse é o ponto, o tempo ele não é proporcional. Quando você começa, você não vê frutos rápidos. Mas daqui a pouco, na hora que vira 4, vira 5, você começa a dobrar muito mais rápido. Eu virei sócio ano passado de um loteamento de 170 milhões de VGV. Quanto que eu coloquei? Pergunta. Quanto? 0. Só influência. Só conexões. Depois tive que colocar? Depois tive que colocar, mas para virar sócio eu não precisei colocar. Depois eu tive que colocar para terminar, porque daí o condomínio era meu. 170 milhões. É o que eu te falei, o tempo não é proporcional. A alavancagem, ela multiplica 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 vezes. Porque o que te enriquece não é acumular. Acumular é 1 mais 1. Então é todo dia trabalhar para 1 mais 1. Multiplicação não. De vez em quando vão multiplicar você vezes 10, vezes 20, vezes 30, vezes 1, vezes 2. O importante é ganhar $1 por dia, desde que você esteja multiplicando. Somente isso. Só multiplicação. Você tem que sair daqui com uma certeza, irmão. Você não precisa nem saber como, mas você precisa saber assim, ó, eu quero só multiplicar. A partir de agora. Tudo que você vai pensar é como multiplicar. Sim. Você é esperto. Você já comprou imóveis quitados, pô. Ou seja, você tem disciplina, você sabe fazer dinheiro, você sabe acumular dinheiro. Ou seja, os 2 níveis da riqueza, você já é pós-graduado. O que você não sabe? Você não sabe multiplicar. Por quê? Você ainda não sabe que a dívida é bom. Você tem medo dela. Como que você vai fazer para sair da dívida, para sair desse medo da dívida? Fazendo. Não tem outra forma. Como é que você aprendeu a comprar imóvel? Comprando. Você fez uma faculdade de comprar imóvel? Comprando. É isso. Comprar 1, aí você descobre que você tem que ir no cartório. Comprar 2, aí você descobre que você tem que pedir documento. Comprar 3, aí você descobre que você tem que pensar mais. E as coisas começam aí. Essa é a parada. Tá, eu imagino assim, tudo que você me falou, a gente só precisa começar e fazer o primeiro, tá? E tudo que eu perguntei pra você foi, do zero, eu não tenho, eu preciso só de 5 mil para comprar. Agora, mudando um pouquinho a questão com dinheiro, eu não tenho muito, mas acredito que eu posso pular alguma etapa, entendeu? Você acharia que era melhor fazer isso com dinheiro próprio ou fazer isso diretamente no banco, dando só 5%, enfim. Por exemplo, hoje o que eu queria fazer, o que eu estava em mente com a minha esposa era juntar um dinheiro, comprar um terreno, construir uma casa de Airbnb, tá? Para mim trazer uma renda todo mês. Mas ali, eu com dinheiro próprio, eu vou ali, construo e vou ter o aluguelzinho mensal ali, em média de 2 mil por final de semana. Então eu sei que 8 mil eu teria mais ou menos de um aluguel de Airbnb. Você acha que, no que você me falou, eu consigo ter um retorno maior, menor? Eu consigo alavancar, multiplicar? Olha só, a todo momento você quer... você sabia que antigamente as estradas eram feitas com burro? Porque o burro, ele sempre vai querer o menor caminho. Ele sempre vai pelo menor caminho.
Sim. Você pode olhar, toda vez que você bota um jeguinho para andar na frente, ele sempre vai encurtar o caminho. Por quê? É o menor esforço. Assim é o ser humano. Você foi atrás de um Airbnb porque os ganhos são maiores. Certo? Qual é o problema da sua conta? O problema que chama-se imóvel de temporada. Pode ser que ele não alugue um mês? Sim, é um risco. Ou seja, você está pagando por um risco. Eu não vivo dos riscos, eu alugo no long term. O que você está querendo alugar no short time. Airbnb, tá errado? Não tá. Só que você está saindo de um trabalho. Você tem trabalho já? Você é empregado? Você está trabalhando com alguma coisa? Sim. Ou seja, você já tem trabalho. Sim. Você está querendo arrumar mais um para você. Certo? Porque Airbnb, quem que vai ter que trabalhar? Eu. Agora, aí quando você aluga um imóvel há 30 meses, quem vai ter que trabalhar? Quem alugou. Você faz conta o quanto que você ganha. Agora, você já fez conta o quanto que você perde de você ter que trabalhar nas coisas ao invés de você pensar no que vai fazer? Entende? Então não é que é menor ou pior, não é que é maior ou menor, é que o que você está tentando comparar é Coca com Pepsi. Você está querendo comparar coisas que não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Se você hoje simplesmente comprar um imóvel nesses termos, alugando por R$1.000, você vai ficar rico? Não! Mas no longo prazo você vai. Agora, uma certeza eu tenho, você não consegue ter 20, 30, 40, 50 imóveis de Airbnb. Porque é um trabalho. Eu vou ter que fazer de novo, que eu demorei 5 anos para juntar. É isso. Sacou? Construa uma árvore, irmão, que o prêmio é a vida toda. Não construa uma árvore que você tenha que de novo fazer o que você fez, cavar poço. Entendeu? Eu sei que você quer ganhar um dinheiro a mais, não porque é lindo a conta. Não, porque daí eu compro uma casa ali 300, 400, 500, eu alugo 8 mil por mês. Nossa, top! É top, e se não aluga? Só os 8 mil por mês. Não, e sim, aí o que você me falou é só os 8 mil. Pra mim ter 8 mil de novo, eu vou ter que juntar mais... É isso aí. E acabou. E a sua vida vai ser sempre essa. Além de você ter que trabalhar. Entendi. Eu encaro o Airbnb como um trabalho. A única casa que eu quero ter de Airbnb é no Celebration, onde eu tô comprando para me passar as minhas férias no final do ano. Por quê? Porque eu quero ter uma casa no Celebration, chama-se luxo. E aí você me perguntou, qual que é a sua especialidade, Anthony? A minha especialidade é comprar imóveis, ou melhor, comprar coisas sem ter dinheiro. Eu gosto de ir no final do ano, todo ano, para Disney. Hoje o aluguel por diária de uma casa boa na Disney é de 200 a 350 dólares. Ok? Eu estou comprando uma casa através de financial seller, eu não preciso colocar dinheiro, eu pago a parcela no nome de outras pessoas, não preciso nem do meu crédito. Ok? Fechado? Essa parcela vai me custar, uma casa de 600 mil dólares lá vai me custar 4 mil dólares em média por mês. Tudo que eu preciso é alugar temporada. 4 mil dólares dividido por 10, 400 dólares por dia. Vezes 15, vai dar mais ou menos 300 dólares por dia. Uma casa de 8 quartos e coisa e tal, alugar por 300 dólares, vai ser moleza alugar no Celebration. Ou seja, provavelmente eu devo passar 50% do ano alugado. É o que eu preciso para que eu pague os custos do imóvel, que vai me custar 45 mil ano. Eu vou ganhar em torno de 50, 60 mil ano. Então, quando eu for no final do ano nos Estados Unidos, quanto que eu vou pagar para morar lá na casa? Zero. Ah, mas você tem que ir de voo. Pergunta, você tem que ir de voo? Não tenho, porque aí eu tenho milha, eu uso milha para voar de primeira classe de graça. A vida toda você tem que arrumar um jeito de você não pagar por ela. E tem jeito. Só que o jeito é você sempre, de toda e qualquer forma, é você fazer um jeito para que aquele jeito pague alguma coisa sua. Eu comprei esses dias um Rolex, um tempo atrás um Rolex, a primeira coisa que eu fiz eu não vou pagar do meu bolso. Fui lá, meti um home equity num imóvel meu, esse imóvel meu tá pagando Rolex. Nunca eu pago do meu bolso. Jamais. Por quê? É isso que faz você empobrecer. Toda semente que eu ganho é para multiplicar, não para diminuir. Tá, agora vamos no ponto final, no ponto chave. Com 200 mil que eu tenho, que eu iria fazer esse negócio, tá? Nesse mundo que você ensina
Qual que seria o melhor caminho para a gente multiplicar isso? E se eu consigo ter um retorno imediato, não que seja tudo, mas que eu consiga aumentar o meu valor mensal, fora o meu trabalho que eu tenho. O que você... Anota aí. Você vai comprar um imóvel de 100 mil quitado, vai comprar um consórcio de 200 mil, você vai gastar 80 de lance, certo? Na hora que você comprar esse de 100 mil quitado, na hora que você botar o consórcio, ele vai te pagar 200, você ganhou 20. Então voltou para casa com os 220. Repete a operação, 240. Repete a operação, 260. Preciso continuar? E você consegue fazer de 3 em 3 meses, sem muita pressa. Em 12 meses dá para você fazer quantos? 240. Dá para você fazer 4 imóveis. 4 imóveis dá 80 mil de lucro. Dá para você comprar um imóvel de graça por ano. E ainda manter os 200 mil no bolso. De capital de giro. E os imóveis estão se pagando. É muito simples, de verdade. É simples. Chega a ser tão... chega a ser tão... tipo assim, como? Não acredito. É só isso, é só isso. Não tem mais nada. Não tem mais nossa, a mágica, o jeito certo de acontecer. Não existe, é só isso. Exatamente só isso. Tá, agora vamos lá. Referente a fazer o negócio em leilão, tá? Precisa ser especialista? Como que funciona esse mundo? Porque assim, eu nunca entrei, nunca me aprofundei e aquela coisa, né? A gente sempre tem medo, deve existir os riscos, né? Tipo, o que você me diz referente ao leilão, tá? Porque assim, eu entendo que não é simplesmente ir lá e comprar um imóvel de 100 que vale 200, né? Que existe algumas coisas no meio do caminho que o sonho pode se tornar um pesadelo, certo? O que você me diz? Cara, antigamente você tinha que entrar num imóvel um por um e coisa e tal, e tentar procurar anúncio para ver se esse imóvel vale de fato aquilo. Hoje em dia tem um site chamado arremata.ai. Esse site você seleciona os imóveis que você quer analisar, que você gostou, ele já mostra para você o preço dos imóveis na região, ele já dá o preço estimado daquele imóvel com inteligência artificial, ele já pesquisa a matrícula para ele, se você não sabe ler uma matrícula, ele tem leitor de matrícula com inteligência artificial, ele vai te mostrar se esse imóvel tem ROI ou não, você só escolhe o imóvel que você acabou. É cartesiano. Esse imóvel tem dívida? Não. Esse imóvel tem... Não. Pronto, só isso. Literalmente só isso. Acabou. E aí você não precisa ser um especialista, você precisa ser um cara que no minimamente sabe fazer conta. Estou comprando um imóvel de 100 mil, que vale 200. Estou comprando um imóvel de 60 mil, que vale 80. Qual que é o melhor? O de 100 que vale 200. Entende? É minimamente isso. Não tem segredo, você está indo para o lado extrajudicial. Quando você começa no leilão, nunca comece nos imóveis judiciais. Porque judicial, você precisa ter um jurídico, você precisa minimamente ter um estudo por trás, o seu jurídico tem que ser especializado na área de direito imobiliário. E aí o que acontece? Gera um transtorno porque é um pouco mais de trabalho. Mas lembre-se, os maiores prêmios estão nesse lugar. Sim. Ok? Isso já... Mas você não está querendo começar? Você vai querer começar pelo grau 9 ou pelo grau 0? Começa pelo extrajudicial. Você já pega o lucro já na sua mão. Sim. Minimamente isso. Sim. Doideira, Antônio. Não tem mais nada de pergunta? Acabou? O cara trouxe um livro aqui de pergunta, eu não vi escrever nada, hein? Vamos cobrar ele. Precisa. Cara, é doideira isso, é doideira. Tipo, parece ser... Não parece não. É fácil, a gente só precisa de um... Fazer! Fazer! Porque o ponto é, como eu nunca fiz, eu tenho medo. Logo eu acho que é difícil. Não é. Fácil para quem fala, difícil para quem faz e simples para quem faz todos os dias. Todos os dias. É difícil para quem fica falando só? Não, é fácil. É difícil para quem não faz, porque ele nunca vai começar. Agora, se você começar a fazer, vai ser simples. É o beabá. Você só tem que seguir o plano cartesiano da vida.
Somente isso, nada mais. Não tem, não, porque talvez não tem variáveis. Esse é o ponto, não existem variáveis. As variáveis, elas já são impostas pelo imóvel. Quais variáveis são? O imóvel, ou ele tem condomínio, ou ele tem IPTU, ou ele tem o quê? Dívida. Do quê? De financiamento. O que mais que ele tem? Nada. Ué, imóvel só tem isso. Qual que é a documentação de um imóvel? IPTU, matrícula e certidões do dono do imóvel. O que mais que ele tem? Nada. Entendeu? A simplicidade de você pensar no imóvel é que faz com que o imóvel seja fácil ou difícil. Entendeu? Quando você coloca dificuldade, aí sim, você está falando que é difícil porque você não foi lá fazer. Fez 1, fez 2, fez 3. Se tornar simples. Acabou. Vai para o primeiro. O primeiro imóvel tem um treinamento chamado Alavanca o Primeiro. Por quê? Você comprar o primeiro imóvel em 60 dias. Não quero que você estude 60 horas, o método todo. Não. Você se dedicar um sábado a você sair dali com um plano certo de comprar um imóvel. Sim. Simples assim. N possibilidades. Sim. Bom, é isso. Fechou? É esclarecedor demais. E aí é só entrar no site, porque, lógico, eu preciso de um norte, de como fazer, de como de dar o primeiro passo, enfim. Entra lá no meu Instagram, digita 1212, eu vou te mandar um link. Você entra no primeiro para você ter esse norte. E aí você vai entrar lá dentro, tem uma tarefa chamada Alavanca Club. O que é essa Alavanca Club? É um grupo onde ali eu vou toda semana dar newsletter, dar vídeos, vou te dando, vamos dizer, uma continuação semanal do que está acontecendo no mercado. Para que você não simplesmente, estuda agora, o que eu vou fazer? Não, toda semana vai ter uma revivência disso. Sim. Beleza? E aí, no meio do ano agora, a gente tem o método, que daí talvez seja interessante você participar, mas por hora, vamos passo, step by step. Eu não sou vendedor de curso, a ideia que eu quero é que vocês juntem comigo numa comunidade para que a gente possa arrematar coisas melhores. Simples assim. Essa é a ideia. Perfeito. Sacou? Estou dentro. Pode contar Tamo comigo junto, aí irmão. que... E se você tem dúvida, se você quer saber, deixa aqui sua pergunta aqui pra gente, vai lá na minha caixinha do Instagram, pergunta também. E se você quer participar do Alavancar, a sua chance de estar aqui desse lado, perguntando o que você quer, saindo com plano prático. Saiu com plano prático? Já tá. Tá certo? Acabou, vai sair agora com plano prático do que fazer, como fazer, para que você possa alavancar. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu curtir, deixa seu dislike. Não gostou? Dislike também. Aqui é o intuito de a gente ter uma democracia. Isso aqui não é uma monarquia, apesar de eu mandar, né? Nesse negócio aqui é o que manda. Mas fala para mim se você gostou, não gostou, o que a gente pode melhorar. O intuito aqui é de eu trazer cada vez mais conteúdo para que você possa alavancar. Eu espero que você tenha um ótimo dia e não esquece, hein? Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. Tamo junto. Obrigado, irmão. É nóis. Valeu.